Trump retomou a presidência e está interessado na Groenlândia. Esta não é a primeira vez que ele reivindica a ilha, mas desta vez é diferente. Trump se recusou a garantir ao mundo que a força militar não será usada. E enquanto ele pode estar se posicionando para fazer os aliados da OTAN se intensificarem na defesa, existem razões estratégicas sinceras pelas quais a América quer a Groenlândia. Sejam rotas comerciais, recursos naturais, locais estratégicos, ameaças à segurança, entre outros. Em geral, Trump acredita que os aliados da América estão sugando seus recursos de uma maneira que prejudica o país. Ele pode ter um ponto, mas se apoiar aliados parece caro, é insignificante comparado ao custo de abandoná-los. Nas últimas 4 décadas, o Ártico aqueceu 4 vezes mais rápido do que a média global. No ritmo atual, terá verões sem gelo até meados do século, o que terá consequências profundas para o comércio e a segurança igualmente. O mais significativo para o comércio é o surgimento de rotas marítimas do Ártico como alternativas viáveis às existentes. 2 rotas se destacam. Do lado russo está a Rota do Mar do Norte. Estende-se do Estreito de Bering, no leste, até o porto russo de Murmansk, no oeste, e mede um total de 5.300 quilômetros, com a maior parte dele bem dentro das fronteiras marítimas da Rússia. No entanto, a rota também serve como uma linha vital para os gigantes econômicos da Ásia e é pelo menos 4.200 quilômetros mais curta do que as rotas existentes que ligam os mercados asiáticos e europeus. No ano passado, um volume recorde de carga, 37,9 milhões de toneladas, foi enviado ao longo da rota. Um volume recorde de carga, 37,9 milhões de toneladas, foi enviado ao longo da rota. E esse número só aumentará à medida que o globo se aproxima de verões livres de gelo até meados do século. China e Rússia estão apostando nisso, e ao cooperar em seu desenvolvimento, ambas buscam ganhar influência global. A China, em particular, espera construir uma alternativa viável ao ponto estratégico em Malaca, por onde passam 80% de todo o seu petróleo bruto e gás natural. As estimativas chinesas e russas prevêem que o comércio ao longo da rota marítima do norte aumentará para 150 milhões de toneladas até o final da década, o que representa um aumento de 4 vezes em 5 anos. Enquanto isso, do lado canadense do Círculo Ártico está a passagem noroeste. Medindo um total de 5.700 quilômetros, ela se estende do Mar de Labrador, no leste, até o Mar de Chukchi, no oeste. E embora seja menos frequentemente navegada, o transporte global através da passagem é quase 4.000 quilômetros mais curto do que passar pelo Canal do Panamá. No entanto, existe um problema. A passagem noroeste atravessa as fronteiras marítimas de 3 estados, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos. Embora todos os 3 sejam aliados da OTAN, eles não concordam em relação à passagem noroeste. O Canadá, em particular, historicamente afirmou sua soberania negando acesso a navios estrangeiros e realocando à força populações indígenas para o norte desabitado. Os Estados Unidos, no entanto, afirmam que a passagem noroeste é uma via navegável internacional e rotineiramente desafiam o Canadá em contextos diplomáticos. Para a América, a questão da passagem noroeste é uma questão de princípio. Se Washington reconhecer as reivindicações do Canadá sobre a passagem, isso estabeleceria um precedente permitindo que outros estados costeiros reivindiquem soberania sobre as águas internacionais unilateralmente. Isso, por sua vez, minaria a liberdade de navegação, um pilar da projeção de poder da América. E assim, à medida que o gelo derrete, também descongela as fronteiras geopolíticas. Sem o gelo do Ártico para separar os hemisférios, a América está em rota de colisão com a Rússia e a China. Trump e seus conselheiros querem manter o cão fora do gramado, mas para isso eles precisam que seus aliados do Ártico se manifestem. Groenlândia e Canadá são fundamentais para a dominação americana sobre o Ártico. Do ponto de vista americano, Dinamarca e Canadá devem investir massiva e rapidamente para estabelecer uma presença avançada no Círculo Ártico para liberar as forças dos Estados Unidos da América para um possível conflito no Pacífico.
Principalmente, os Estados Unidos precisam de bases aéreas operacionais avançadas nas partes norte da Groenlândia para melhorar suas capacidades de vigilância e reconhecimento, para que possam acompanhar as potências hostis. A falha em estabelecer essas bases avançadas poderia, de outra forma, minar as capacidades de primeira resposta da América se um conflito maior acontecer lá. No entanto, Dinamarca e Canadá são os elos fracos nas defesas árticas da OTAN. O primeiro falta recursos, enquanto o último falta vontade. E assim, a liderança americana acredita que, se seu apelo à militarização não for atendido, deve assumir diretamente o controle do Ártico. Se Trump tivesse se articulado melhor, não teria desencadeado a crise política que causou, mesmo que seu esboço estratégico seja válido. Os russos embarcaram em um programa de militarização do Ártico desde 2005, enquanto a América ficou para trás em quase todos os aspectos. A Rússia tem mais bases aéreas e pistas ao longo de sua costa norte, o que melhora sua capacidade de operar no Ártico. Também tem mais bases de forças terrestres do que a OTAN no Círculo Ártico e mais bases não operacionais que poderiam abrigar ativos militares no futuro ou ser logisticamente relevantes em um conflito. Ainda mais, a frota de quebra-gelos da Rússia supera em muito as de outras nações. Dados oficiais mostram que possui 8 quebra-gelos movidos a energia nuclear e 33 movidos a diesel. Admitidamente, os quebra-gelos desempenham um pequeno papel nas operações militares, mas são, no entanto, necessários para manter uma presença no Ártico. O ponto é que, enquanto o exército russo pode ter tropeçado nas táticas na Ucrânia, ele tem uma vantagem no Ártico. Isso tem soado alarmes no Pentágono não apenas devido à atividade russa, mas também à chinesa. Pequim expandiu massivamente sua presença no Ártico e está trabalhando de perto com a Rússia para garantir a dominação no hemisfério norte. China e Rússia recentemente aumentaram suas patrulhas navais lá, às vezes se aproximando das águas territoriais dos Estados Unidos da América para enviar uma mensagem de intenção e capacidade. Se os dois unissem seus recursos e capacidades e estabelecessem um roteiro estratégico comum, eles poderiam dar aos americanos uma corrida pelo seu dinheiro. A Groenlândia é enorme em tamanho, mas pouco mais de 56 mil pessoas a chamam de lar. Fora da capital, Nuuk, não existem estradas que conectam as cidades entre si, e a ilha é frequentemente considerada um dos lugares menos acessíveis do mundo. Não surpreendentemente, seu produto interno bruto é pouco acima de 2 bilhões de dólares, sendo a pesca o setor mais significativo. Desde 1979, a Groenlândia tem autonomia e autogoverno desde 2009. Possui seu próprio parlamento e primeiro-ministro, e a maioria das responsabilidades governamentais recai sob a jurisdição da Groenlândia, exceto para assuntos externos e defesa nacional. Durante a maior parte de sua história, a Groenlândia foi geopoliticamente irrelevante. Tudo isso mudou no século XX, depois que a Dinamarca caiu para a Alemanha nazista em 1940. Os Estados Unidos supervisionaram os assuntos da ilha e construíram inúmeras instalações militares e estações de monitoramento. Após a guerra, a Groenlândia tornou-se o centro da segurança ártica da América. As razões para isso são muitas. Primeiramente, junto com a Islândia e o Reino Unido, a Groenlândia forma um ponto de estrangulamento de 1.500 quilômetros de largura que separa o Oceano Ártico do Atlântico. É chamado de Lacuna Groenlândia, Islândia, Reino Unido e é crucial para rastrear e interceptar embarcações hostis para garantir a segurança das rotas de navegação transatlânticas e cabos de comunicação submarinos. Enquanto isso, a noroeste da Groenlândia fica a Base Aérea de Thule, agora conhecida como Base Espacial Ptufik. É um dos sistemas de alerta de mísseis balísticos mais avançados do mundo e é a pedra angular das defesas árticas da América. A base também monitora atividades espaciais como rastreamento de satélites e observação de detritos espaciais. No entanto, Ptolomeu é apenas uma única base e não pode carregar a estratégia ártica da América sozinho.
São necessárias mais bases operacionais avançadas como essa. Até meados do século, a Marinha do PLA gostaria de estabelecer uma presença contínua no Oceano Ártico. Submarinos chineses poderiam operar com mais frequência na região. Para detectar esses submarinos, são necessárias mais bases aéreas. Aviões antissubmarinos como o P-8 Poseidon são bastante eficazes, mas aumentar o número de patrulhas aéreas em uma área vasta como o Oceano Ártico requer muitas mais bases aéreas. Agora, imagine se a Rússia e a China chegassem a um acordo para estacionar aeronaves chinesas nas bases aéreas árticas da Rússia. Isso poderia sobrecarregar as defesas aéreas da América. Portanto, para desenvolver capacidades militares adequadas, o Pentágono precisa configurar uma série de sistemas, contra-sistemas e sistemas auxiliares. Essencialmente, o status quo como está hoje não é suficiente. Os Estados Unidos precisam militarizar o Ártico de cima a baixo. A Dinamarca não pode fazer isso sozinha, nem mesmo com o apoio europeu. E assim, Trump acredita que a Dinamarca precisa dar um passo atrás e deixar a América liderar a próxima batalha contra a Rússia e a China. No final, é a isso que essa aprovação se resume. Os objetivos secundários estão relacionados aos depósitos minerais da Groenlândia, que, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, são os maiores depósitos não desenvolvidos do mundo. Pelo menos 43 dos 50 minerais críticos são encontrados lá. Esses minerais são essenciais para a transição para tecnologias renováveis, mas também são altamente suscetíveis a interrupções na cadeia de suprimentos. Como está, a China controla 60% dos metais raros do mundo e contribui com 90% da participação de mercado global. Segura a ponta mais curta do bastão, está ficando sem munição, e um metal crítico está no centro de tudo isso: antimônio. Sem antimônio significa sem balas, sem mísseis, sem eletrônicos militares. Sem isso, a capacidade da OTAN desmorona. Mas aqui está o problema: o Ocidente produz quase nenhum deste metal. China e Rússia controlam quase 100% do fornecimento global. Além disso, a China recentemente proibiu as exportações de antimônio, fazendo com que os preços disparassem para um recorde de $47.500 por tonelada. Eles fizeram o mesmo com galho e germânio, que são metais-chave usados em semicondutores. Isso funcionou até certo ponto, mas as empresas chinesas persistem. Para a China, a Groenlândia é um meio de ganhar um ponto de apoio no Ártico e está usando investimentos e projetos de infraestrutura para obter acesso. A Groenlândia é o alvo perfeito. Está com falta de dinheiro e muito ansiosa por investimento estrangeiro direto, o que a coloca em alto risco de diplomacia da armadilha da dívida. Para adicionar contexto, diplomacia da armadilha da dívida é quando um país poderoso empresta dinheiro a um país mais fraco, sabendo que ele pode ter dificuldades para pagar. Quando o país mais fraco não consegue pagar, o país poderoso assume o controle de recursos essenciais, terras ou influência política em troca. Muitas nações morderam a isca, mas o risco é ainda maior para a Groenlândia porque ela quer se tornar independente. Desde 2009, os apelos pela independência se tornaram mais fortes. Tanto que hoje, a maioria dos partidos políticos locais almeja total independência da Dinamarca, com um prazo até 2030. Os inuit locais não estão animados com a Dinamarca. As feridas dos tempos imperiais ainda não cicatrizaram completamente, e a Dinamarca não facilitou com seus históricos experimentos sociais. Por exemplo, nas décadas de 1960 e 1970, milhares de mulheres e meninas inuit foram equipadas com dispositivos contraceptivos sem consentimento. Foi um meio de controlar o crescimento populacional e experimentos sociais como esses eram muitos. Portanto, é compreensível que os groenlandeses prefiram seguir seu próprio caminho. Pelo menos 67% da população apoia a independência, e em 2023, políticos locais até elaboraram uma constituição em antecipação a isso. No entanto,
A declaração de Trump jogou a política local em turbulência e poderia, de fato, acelerar todo o processo de independência. Enquanto isso, de volta à Dinamarca, as declarações de Trump foram um choque e há um sentimento generalizado de traição. A Dinamarca tem sido um dos aliados mais próximos da América. Participou de quase todas as principais operações militares dos Estados Unidos da América, sempre que os americanos pediram, até mesmo as mais controversas, como o Iraque. A Dinamarca também se uniu aos Estados Unidos para espionar líderes europeus e sempre comprou equipamentos militares americanos em vez de alternativas europeias. A retórica de Trump ameaça a integridade territorial de um Estado membro da OTAN e mina a legitimidade da aliança como um todo. Contudo, há também outros efeitos não intencionais. Em resposta às declarações de Trump, a Dinamarca se comprometeu a investir mais 2 bilhões na segurança do Ártico. Comprará novos navios de guerra, drones de longo alcance e satélites para vigiar seu gelado quintal. O compromisso faz parte do upgrade militar de 26 bilhões de dólares em 10 anos da Dinamarca. Os dinamarqueses esperam que mais gastos com defesa mantenham a Groenlândia fora da lista de compras de Trump, e isso pode ter sido o ponto de Trump o tempo todo. A geopolítica tem uma maneira de forçar as coisas a avançar. A retórica imprudente de Trump pode ser dele, mas as motivações por trás de sua retórica não são. O ator pode improvisar, mas o enredo foi definido muito antes. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report, obrigado por assistir e salve!